Bem-vindo ao canal Cine Games Brasil, aqui quem tá falando é o Eric. Ainda no início da era 3D, a Nintendo surpreendeu a todos ao anunciar seu console, o Nintendo 64. Rapidamente, o videogame se tornou uma verdadeira revolução na época e competiu diretamente com videogames da geração 32 bits, como o PlayStation e Sega Saturno. Por isso eu resolvi trazer aqui para vocês uma lista dos 10 melhores jogos do Nintendo 64. Galera, antes eu vou pedindo, se inscreva aí no canal, nós postamos vídeos semanalmente. Dê uma curtida nesse vídeo se você gostar e vá na descrição desse vídeo e conheça a nossa página, que lá está o endereço e o link. Número 10. Star Wars Rogue Squadron. Em uma parceria da Nintendo com a LucasArts, garantiu uma série de jogos de Star Wars exclusivos para o Nintendo 64, como Star Wars Episódio 1 Racing, entre outros jogos. No entanto, foi a série Star Wars Rogue Squadron que mostrou o potencial da franquia em jogos de batalhas espaciais. Este foi também um dos primeiros jogos a utilizar o Expansion Pack do console, que permitia gráficos com o dobro de resolução tradicional. Com uma dificuldade bem balanceada, o título conquistou até os jogadores mais exigentes, tornando-se a base para outros sucessos da geração seguinte, como por exemplo Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Número 9. Conker's Bad Fur Day. O Nintendo 64 enfrentou muitos problemas para despertar os interesses das produtoras, já que elas lucravam muito mais com seu rival PlayStation. A Rare foi uma das poucas produtoras que ajudaram a popularizar o console, lançando clássicos e mais clássicos. Conker's Bad Fur Day reflete bem a liberdade que a empresa estava tendo, sendo um dos jogos mais desbocados até hoje. O protagonista do game é um esquilo, que deveria estrelar um jogo colorido e meigo, mas acabou se tornando um fanfarrão que satirizou vários filmes da época e desafiando os bons costumes. Número 8. Super Smash Bros. Com seu grande foco no 3D, o Nintendo 64 foi um console muito pobre em matéria de jogos de luta, perdendo séries como Street Fighter e Marvel vs Capcom. Para remediar isso, a Nintendo trouxe todo o seu time de estrelas para um game de luta completamente 3D, como nunca se viu antes. Super Smash Bros. Uniu ícones como Mario, Link, Samus, Pikachu, Donkey Kong, Fox, Capitão Falcon, Kirby e entre outros, para se enfrentarem de uma maneira que nunca havia sido apresentada, com uma premissa diferente, onde o objetivo era arremessar seu adversário para fora do cenário. Super Smash Bros. Se estabeleceu como um dos mais originais jogos de luta dos últimos tempos. Número 7. Star Fox 64. Ainda no Super Nintendo, Star Fox foi responsável por mostrar uma forma rudimentar de gráficos 3D no console. A limitação técnica não atrapalhou a empreitada da Raposa Espacial e se torna um título consagrado, porém foi no Nintendo 64 que Star Fox se estabeleceu como uma franquia de peso. Também foi Star Fox 64 que estreou uma tecnologia que se tornaria padrão nos videogames de hoje, o famoso Rumble Pack, acessório que fazia o controle vibrar nas suas mãos. Unindo ao acessório a ação frenética dos tiroteios espaciais e o universo repleto de segredos, o título deixou saudade entre os fãs do console. Número 6. Banjo-Kazooie. O Nintendo 64 era a terra de Super Mario 64, provavelmente o jogo de plataforma mais aclamado da era 3D. A Rare tinha como objetivo garantir seu espaço com Banjo-Kazooie, seu principal título do gênero. Onde muitos viram uma missão impossível, a produtora viu uma oportunidade, conseguindo habitar até hoje o imaginário dos fãs. Apesar de não contar com a tradição do encanador na Nintendo, o personagem Banjo e Kazooie tentaram compensar tudo isso com carisma, humor e um jogo que bebia da fonte de Super Mario 64, mas o expandia em todos os sentidos. Apesar de muitos considerarem sua sequência superior, o original permanece mais acessível e divertido. Número 5. Mario Kart 64. Outro elemento inovador do Nintendo 64 que se tornou padrão nos dias de hoje era usar 4 controles ao mesmo tempo no mesmo console. De início, essa adição poderia não parecer tão chocante assim, mas isso logo mudou quando a Nintendo apresentou Mario Kart 64.
Vale lembrar que naquela época, Mario Kart ainda não era uma série, pois só existia um jogo, que era no Super Nintendo. Isso não impediu de Mario Kart 64 rapidamente se tornar um embaixador do multiplayer no Nintendo 64, sendo extremamente divertido até os dias de hoje. Número 4. The Legend of Zelda Majora's Mask. Considerado como o irmão fiel de Ocarina of Time, este capítulo da série ficou marcado por ser completamente diferente dos outros. Majora's Mask despertou um interesse peculiar em alguns jogadores, enquanto afastou outros da série, sendo lembrado sempre de maneira controversa, ora genial, ora inacessível. The Legend of Zelda Majora's Mask, como diziam as propagandas japonesas, trazia um medo para o mundo de Legend of Zelda, com uma atmosfera sombria e uma lua de rosto assustador que cairia sobre o mundo em 3 dias. Esta foi uma das aventuras mais tensas de Link, assim como um dos títulos mais marcantes do Nintendo 64. Número 3. Super Mario 64. Quando a Nintendo prometeu uma revolução com seus novos gráficos totalmente em 3D, talvez as pessoas pensassem que tudo não passava de uma promessa vazia. Não fosse o fato que Super Mario 64 liderava essa proposta. O salto da aventura do Mario do Super Nintendo para o Nintendo 64 foi um verdadeiro marco na história da empresa. Super Mario 64 trocava o esquema de fases 2D a ser eliminada por mundos em 3D a serem explorados. Apesar de muito diferente de suas origens, colocando Mario para resolver enigmas e conseguir estrelas, o jogo se consagrou como um dos maiores clássicos do console e estabeleceu uma base para muitos outros títulos semelhantes. Número 2. GoldenEye 007. É quase impossível mostrar para uma nova geração o que GoldenEye 007 simbolizou na época em que foi lançado. O gênero de tiro em primeira pessoa não tinha muito espaço nos consoles. Além disso, jogos baseados em filmes não costumavam dar muito certo até hoje. Mas para surpresa de todos, a Rare transformou todos esses problemas em um jogo que se tornou um verdadeiro clássico. GoldenEye 007 trazia uma campanha desafiadora e que mudava bastante a sua forma de ver o jogo de acordo com a dificuldade escolhida. Porém, seu verdadeiro brilho sempre esteve no formidável modo multiplayer, que mesmo funcionando apenas no mesmo console e em tela dividida, gerava horas e horas de diversão. Número 1. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Após um longo ciclo de desenvolvimento, a aventura de Link no Nintendo 64 se tornou uma tradução da palavra épico para os videogames. Nunca antes jogadores haviam explorado um mundo tão vasto e rico em 3 dimensões e com uma trama tão envolvente. Sem surpresas, The Legend of Zelda Ocarina of Time é até hoje o melhor jogo do Nintendo 64, tornando-se ironicamente atemporal. A maior prova disso são as vendas do remake lançado para o Nintendo 3DS, que encabeçam a lista dos mais vendidos desde que o portátil foi lançado. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook e comente aí embaixo, galera. Valeu!